Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão da drástica piora que haverá na psicosfera antes dos eventos se iniciarem. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está às portas. E, como sempre, continuar pedindo para todos vocês que continuem orando. Vamos continuar orando, gente, pela paz no mundo. Vamos orar também pelo finzinho da operação de rescaldo das almas que compõem o grupo de filhos de Tomé. Vamos orar também pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia e por esse motivo ficou nelas uma quantidade de energia deletéria muito grande ainda que precisa ser transmutada, tá? E finalmente, gente, vamos pedir ao nosso amado Cristo, nosso diretor planetário, que intervenha pessoalmente no coração de todos esses seres trevosos que estão por aí, demovendo-os desses sinistros objetivos que eles têm de espalhar o caos, de espalhar o medo, o pânico entre nós encarnados, tá? Pensem que a oração de cada um de nós é extremamente importante para o fortalecimento da egrégora de luz. Nós já temos vários grupos de orações que existem, que são maravilhosos, têm uma missão importantíssima junto ao planeta. Então, quem gostar de orar em grupo, junte-se a esses grupos de oração. Nós temos aí o grupo da Lucila, nós temos o Frei Gilson, enfim, vários grupos maravilhosos de oração, aos quais quem gostar de orar em conjunto, pode orar em conjunto. Quem não puder ou não gostar, pode orar também, fazer a sua oração individual, porque toda a energia que nós emitimos, ela vai se juntar nessa egrégora maravilhosa de energia em torno do planeta. Pois muito bem, gente, quem deu essas informações que eu vou repassar para vocês hoje foi o nosso querido Asclépios. E por favor, não confundam, gente, porque são duas entidades diferentes. Nós temos o Asclépios e temos o Asclepíades, tá? Todas duas entidades maravilhosas, elevadíssimas, que atuam no círculo lá de Nossa Mãezinha Maria Santíssima. E eu vou confessar para vocês que eu, muitas vezes, quando vou receber a mensagem deles, eu me confundo, fico, é Asclépios ou Asclepíades? Aí eles, não, aqui no caso, né? Aqui é o Asclépios que está falando, não confunda, minha filha. Nós somos dois seres diferentes, temos nomes parecidos, mas somos seres distintos, tá? Então, gente, preste atenção, que hoje quem está dando essa mensagem para nós é o Asclépios, não é o Asclepíades, tá? E eu, na sessão de psicografia, eu estava pensando, gente, sobre essa questão da transição, dos eventos que estão se aproximando, né? E estava pensativa sobre aquilo, né? Imagino que vocês também devam estar.
E ele falou assim: olha, minha filha, nós não sabemos a data exata dos eventos, você sabe disso. Então, vamos todos trabalhando com calma, tranquilamente, sem parar, até que o momento dos eventos tenha o seu início, tá? Então, gente, vamos levar nossas vidas, tá? Com calma, com tranquilidade, não vamos parar de fazer as coisas, vamos continuar tendo as nossas vidas, só que nós temos que nos focar, nos orientar a orar mais, tá? Isso sim, gente, a oração é algo extremamente requerido nessa fase pela qual nós estamos ingressando, tá? E ele falou, continuou falando, ele disse: olha, o que nós aqui na espiritualidade sabemos é que os eventos estão muito próximos. Eis que a maturação energética do planeta está correndo de forma acelerada, para a grande alegria do Cristo, vejam só, tá? Porque o nosso Cristo, ele não vê a hora de que a gente entre no mundo de regeneração. Olha só que lindo, gente. Tá? Cristo não quer ver a gente sofrendo, Cristo já quer que a gente entre logo no mundo de regeneração. Mas para isso, o planeta tem que atingir uma determinada, digamos assim, maturação energética para que tudo possa ser deflagrado e que tudo corra conforme o planejamento que ele mesmo fez. Agora, vejam só o que ele vai dizer para nós agora, o que o Asclepios nos conta, gente. Falou assim: antes, porém, dos eventos iniciarem, tudo sofrerá uma drástica piora, deixando os corações dos justos muito confrangidos, tá? Então, gente, é aquela história, antes de melhorar, ainda vai piorar mais um pouco, tá? Então, os trevosos, nesse momento, eles vão exultar, eles vão vibrar, porque eles vão acreditar que eles estão sendo os vencedores aí da parada, tá? E aí o que vai acontecer? Os últimos indecisos farão as suas opções. E ele fala assim: nossa, uma questão bem interessante, minha filha, vamos esclarecê-la. E aí começou a falar, disse assim: a nossa amada mãezinha Maria Santíssima, ela se encarnou numa linhagem totalmente humana. É claro que não existe, olha o que ele vai falar agora, gente, não existe no planeta um DNA 100% humano, terráqueo, tá? Porque a nossa raça, ela sofreu uma intervenção alienígena em tempos imemoriais, quando esses seres estavam selecionando os melhores hominídeos para transformá-los em uma raça mais aperfeiçoada, tá? Então, o que ele explicou foi o seguinte, que todos nós carregamos nos nossos DNAs uma genética extraterrestre, tá? Então, gente, todos nós já somos meio híbridozinhos, tá? Essa é a verdade da questão, tá? E aí ele falou assim: mas desconsiderando-se essa questão ancestral, né? O corpo físico de Maria era de origem 100% humana, tá? Então, gente, tem uma linha que acredita que Maria já era um ser híbrido tal, que, enfim, para poder gestar um ser como Cristo, mas isso não foi necessário, tá? Porque a redução feita pelo Cristo amado para poder se encarnar aqui no planeta, ela foi tão perfeita,
tão perfeita que bastou apenas um gene Y diferenciado para que o seu corpo carnal pudesse suportar o elevadíssimo teor energético do seu espírito em ubiquidade. Tá? Isso eu já contei para vocês, que a encarnação do Cristo aqui no nosso planeta, ela se deu por um fenômeno de ubiquidade do Cristo cósmico. Porque o nosso Cristo amado, ele não é só diretor aqui da Terra. Ele é diretor de, pelo menos que se saiba, mais outros 4 planetas além da Terra. E ele não saiu do posto dele, não. Ele veio e encarnou aqui, e o que encarnou, foi ele num processo de ubiquidade, tá? Uma projeção energética dele mesmo, porque a mente dele, gente, a mente dele é um negócio assim que a gente não tem noção de como funciona. A mente do Cristo, isso nossos irmãos estelares já me disseram, ela é mais poderosa do que qualquer computador quântico que um dia nós venhamos a inventar. Tá? Então ele dá conta de gerenciar 5 planetas, gente, simultaneamente. Tá? Inclusive a gente, que eu acho que de todos eles, acho que a gente é o mais trabalhoso, né? Até por causa dessa fase que a gente está vivendo, né? E, enfim, essa foi a explicação dada pelo Asclépios sobre o corpo físico de Nossa Senhora, né? Dizem que ela era lindíssima. E aí eu recebi mais uma pergunta de outro ouvinte, e que dizia o seguinte, me perguntaram o seguinte: se Jesus e Miguel Arcanjo, se eles seriam espíritos, irmãos de evolução, ou se eles seriam assim, tipo contemporâneos, tá? Em termos de antiguidade, né? E o Asclépios respondeu, ele falou assim, olha, Jesus e Miguel, eles se tratam tudo pelo nome, né? Miguel Arcanjo que ele está falando. Eles não têm a mesma antiguidade. Jesus é muito mais antigo do que Miguel, que, por sua vez, é um espírito espetacular também, diga-se de passagem, e que muito auxilia o Cristo nessas questões disciplinares. Vocês sabem que ele já cuidou de toda a transição de Capela aqui para o planeta Terra. E agora ele vai cuidar novamente de todo esse processo de transição aqui da Terra para Quiron e outros planetas, né? Mas principalmente a gente sabe que o planeta Quiron vai ser o principal herdeiro dos seres trevosos que sairão aqui da Terra. Assim como nós fomos os herdeiros dos seres trevosos que vieram de Capela. E quem são os indecisos, pessoal? Os indecisos são aqueles espíritos que estão em cima do muro, gente, tá? E o que eles estão fazendo em cima do muro? Eles estão aguardando para ver qual dos lados será vencedor. Para daí, então, como se diz, eles pularem na boa, tá? Porque eles são seres ainda muito egoístas que só conseguem pensar neles próprios e visando eles se saírem bem, eles ignoram a ética, eles não estão nem aí para que lado que ganha, o negócio é eles ficarem numa boa. Eles ficando numa boa, o resto para eles não tem qualquer importância, tá? E Jesus não quer que existam esses indecisos, tá? Por isso as coisas estão dando uma piorada, aonde o mal aparentemente vai parecer que está ganhando, e aí esses indecisos vão fazer as suas opções, tá? E aí a hora que eles descerem do muro, pronto, o processo vai começar, tá?
E a entidade continuou, falou assim: aguentem firmes, meus filhos, aguentem firme, não percam a fé e orem com fervor, porque logo, logo tudo vai se precipitar e todos os trevosos serão exilados aqui do planeta Terra rumo a planetas primitivos, deixando todos vocês aqui em paz para poderem continuar as suas jornadas evolutivas. E aí, é claro, né, eu perguntei para o Asclépios se isso também acontecerá aqui no nosso Brasil. E ele respondeu: filha, isso vai acontecer no planeta todo. Ninguém vai escapar, porque afinal de contas, essa é a grande batalha do Armagedon, aonde o mal estertora em suas últimas manifestações. E o resultado, todos já sabem. Que resultado é esse? A luz sempre vence as trevas, gente. Isso aí não tem meu pé me dói, não, gente. É desse jeito. Os trevosos, eles, devido ao grande grau de arrogância que eles têm, eles acham que vão, de alguma forma, conseguir virar esse jogo. Só que isso não há a menor possibilidade que aconteça, porque o nosso diretor planetário, que é Jesus, que é um ser poderosíssimo, ele já decretou que o planeta vai passar de era. Nós vamos sair do estágio de expiação e provas e vamos adentrar o mundo de regeneração, tá? Então, só fica essa confusão aí toda que eles estão causando, porque eles acham que vão conseguir de alguma forma virar o jogo. Só que realmente isso não existe, gente, a menor possibilidade de que isso aconteça. Por isso que o Asclépios nos recomenda, eles dizem: aguentem firme, vamos todos, gente, aguentar firme, vamos manter os nossos valores éticos, vamos nos manter firmes nos nossos valores, vamos nos exercitar no bem. Quem perseverar até o final vai receber grande recompensa espiritual, tá? E falou para ficar tranquilo, falou: gente, essa encarnação é uma encarnação valiosíssima para todos vocês. Quem está encarnado aqui hoje, nesse momento, é porque tem merecimento para estar aqui encarnado, já veio preparado para enfrentar toda essa situação que nós estamos iniciando a atravessar, tá? Então, gente, é isso aí, ó. Vamos para frente, força, vamos orar sem medo, pessoal, sem medo, tá? Lembre-se que o medo, angústia, todos esses sentimentos ruins são alimento para os trevosos, tá? É o que eles querem, porque eles se alimentam desse tipo de energia e eles, de alguma forma, eles não curam, mas eles fortalecem o perispírito deles, tá? E a gente não tem que ficar alimentando o trevoso, não. Por isso que nós não podemos ter medo, tá? Porque Jesus está do nosso lado. Jesus é o nosso diretor planetário. E ele vela por todos nós, gente, porque ele tem essa capacidade espiritual de estar conosco. Nós é que, infelizmente, não o vemos, né? Tanto é que ele vai precisar se adensar novamente para que nós, aqui encarnadinhos, possamos vê-lo materializado. Mas ele vai fazer isso para a gente porque ele é o amor, né? Ele vai fazer. E aí, na sequência, o Asclepíades me deu uma colher de chá, falou assim: e o que você quer saber agora, minha filha? E eu, é claro, né, fiquei toda alegrinha, né? Eu sempre tenho umas perguntinhas assim, já na manga, assim, para soltar, se eles me derem essa
oportunidade. Desculpa. E eu então perguntei sobre o DNA de Nossa Senhora, porque eu recebi uma questão muito interessante de um dos ouvintes que me perguntou assim, se o DNA de Nossa Senhora era 100% humano ou se ela já seria um ser híbrido. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, gente, clica no sininho, por favor, dê seu like. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se, gente. Olha, nós estamos quase chegando nos 80 mil. Quase, quase. Se todo mundo que assiste os vídeos se inscrever, a gente vai chegar fácil nos 80 mil, gente. E vai ser absolutamente maravilhoso. Outra pergunta que eu recebi dos ouvintes eu achei muito interessante, que é assim, me perguntaram se depois do apagão nós vamos viver mais. E o Asclepios gostou da pergunta, ele falou, essa pergunta é boa, minha filha, vamos lá. Ele falou assim, a raça humana, quando entrar no mundo de regeneração, ela terá o seu limite de vida encarnada bem ampliado, porque não será mais uma vida tão sofrida e cheia de penas, angústias e doenças que hoje nós temos. Mas esse será um processo gradativo que irá se instalando à medida em que a gente for evoluindo. Tá? Então, gente, não é passe de mágica, não é que passou o apagão, passou a transição, a operação de despertamento físico, pronto, todo mundo vai viver 300 anos. Não vai ser assim, eu sempre falo isso para vocês. O processo de evolução, ele é gradativo. O mundo de regeneração, gente, ele também vai evoluindo. Lembrem-se daquela figura que a própria espiritualidade apresentou de um prédio com vários andares, gente. Então, nós estamos saindo do andar de expiações e provas, estamos entrando num novo andar, que é o andar de regeneração. E existe nesse andar uma escada que vai nos levar até mundo feliz. Mas essa escada a gente vai ter que subir degrau por degrau, tá? Então nós vamos começar no primeirinho degrau ali do estágio de regeneração e devagarinho a gente vai subindo e vamos obtendo todas as benesses de sermos espíritos mais elevados. Eu sempre gosto de usar essa metáfora do edifício e dos andares, que eu acho que ela propicia um entendimento mais claro sobre essa questão da gradação na evolução, tá? Então, ele falou assim, quando vocês chegarem lá no término da era de regeneração, estiver lá no topo da escada, vocês vão viver por séculos, sem qualquer perda ou dano, envelhecimento aos vossos corpos físicos, que também já serão muito menos densos do que hoje em dia, tá? E o tempo, ele falou assim que o tempo, ele vai correr diferente também para a gente, tá? Diz que o tempo vai passar cada vez mais rápido para nós, só que sem a angústia que hoje nós sentimos, tá? Veja só que coisa interessante, que hoje nós temos essa sensação que o tempo como se escorresse pelas nossas mãos. A gente corre, faz um monte de coisa e parece que não dá tempo, não tem tempo suficiente. Então ele falou que esse tipo de sentimento que nós temos em relação ao tempo,
diz que ele vai desaparecer, porque ao mesmo tempo em que o tempo correrá mais rápido, nós teremos mais calma para fazer as coisas, sem tanto estresse e sem correria. E por que isso? Porque nós não vamos mais ter os trevosos para nos atormentar, gente, tá? Insuflando na nossa cabeça ansiedade, sentimentos de medo, de incompletude, tá? Como eles vão estar exilados, nós vamos começar a ter calma para fazer as coisas, vamos começar a não ter mais tanto sentimento de medo, de ansiedade, aquele medo de errar, isso tudo, gente, vai desaparecendo, a gente vai entrando num outro patamar vibratório. E ele falou assim, a gente sabe que hoje é muito difícil para vocês imaginarem como é que isso vai acontecer, mas vai ser dessa forma, conforme eu expliquei, tá? E aí, o Asclépios foi se despedindo, né? São seres, gente, que trazem uma energia maravilhosa, uma energia boa, de amor, de carinho, assim, sabe? É muito gostoso a energia deles, muito boa. E ele foi, então, se despedindo, né? E foi embora. E aí, na sequência, quem veio? O nosso querido capitão, né? O meu mentor aí do Segundo Império, que me ajuda, que tá sempre ali comigo, né? Me explicando as coisas que não entendo direito, né? E aí ele veio e eu perguntei de novo para ele, perguntei sobre a situação no Brasil, se essa situação vai apertar, porque eu estava me sentindo muito angustiada com tudo que está acontecendo no nosso país. E ele falou assim, minha filha, vai apertar sim, mas será por pouco tempo, você vai ver. Aguentem firmes e continuem orando com fé, porque logo tudo se resolverá. E vai se resolver da melhor maneira possível. Ele falou assim, e olha que ele contou, ele falou assim, o astral está muito, muito tumultuado. E os seres que estão chegando das locas desmoronadas, que eu já contei para vocês, diz que eles são muito feios e muito distorcidos. E ele falou assim, nós da espiritualidade temos que ter um preparo para vê-los. Imagina, gente, nossos missionários de luz, gente, olha, não está sendo fácil para nós e não deve estar sendo nada fácil para eles também ter que se defrontar com esses seres tão feios e tão distorcidos. E ele falou assim, olha só o que ele contou, ele falou assim, além de todo esse problema da distorção, eles todos têm um odor nauseabundo. E tem que se ter muita coragem e preparo para lidar com isso. Diz que o cheiro deles assim é um negócio assim horroroso, horroroso. Então, por isso, eles pedem muito que a gente ore para que nós tenhamos proteção desses seres tão terríveis, tá? Mas a misericórdia divina vai se encarregar deles, tá? Porque esses seres todos vão perder os seus perispíritos, porque eles vão ser exilados. E vocês sabem, que eu já contei para vocês, que quando a gente é exilado de um planeta para outro, o que vai é a nossa mônada, tá? A nossa mônada que vai. O perispírito, ele fica aqui no planeta, porque ele é feito de semimatéria do planeta onde a gente está estagiando. Então, todos esses seres, eles vão realmente ter os seus perispíritos desmanchados, tá? E o que vai acontecer? Essa semimatéria, ela vai ser submetida a um tratamento
magnético, tá? De transformação, de limpeza, digamos assim. E essa energia péssima, esses odores, todas essas coisas vai ser totalmente transmutada pelo nosso planeta querido, gente, que já foi devidamente preparado pelo Cristo amado. Vocês se lembram quando eu falei que o Cristo estava trabalhando na decodificação dos cristais? Justamente ele recorreu a essas reservas para fortalecer a Mãe Terra com energia muito boa, muito positiva, de forma que o planeta tenha condição de absorver toda essa energia ruim dos perispíritos deles, todos esses miasmas que eles vão deixar na nossa atmosfera. Então isso tudo, gente, vai ser puxado para a Terra, vai ser transmutado pela Mãe Terra e devolvido pelos poros planetários em forma de energia muito positiva. Olha que notícia boa, né? E o capitão comemorou e falou: olha, ainda bem que isso vai acontecer, minha filha, porque é horrível ver esses seres e sentir esse cheiro fétido que todos eles têm, né? E é isso que eu falei, né? Como vocês podem ver, os nossos irmãos de luz, gente, também sofrem nesse contato com esses seres tão pouco elevados. E nem por isso eles deixam de fazer o trabalho deles de auxílio, de ajuda, de proteção a nós encarnados, de encaminhamento a esses seres, aqueles que resolvem se entregar, né? E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre uma questão muito interessante, que é a questão da presença da dor na nossa evolução. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente muita esperança. Olha, pessoal, apesar de todo esse cenário sombrio que nos rodeia, não só no Brasil, como no mundo todo, vamos orar, pessoal, vamos ter confiança, porque o nosso Cristo é que está no comando de tudo. E além de tê-lo velando por nós, nós também temos a nossa queridíssima mãezinha Maria Santíssima, que está a nos proteger, que está a cuidar de todos nós, tá? E, como sempre, continuar pedindo que vocês continuem orando, porque, gente, as orações estão fazendo muita diferença. Nós estamos conseguindo obter muitas suavizações graças à egrégora maravilhosa que está se formando em torno do planeta, fruto das orações individuais de cada ser aqui encarnado e também os desencarnados do planeta. Então, gente, mas vamos começar aqui
com o nosso assunto, que é muito, muito interessante, né? Nessa sessão psicográfica, nós tivemos a honra de receber mais uma vez o nosso estimado, iluminado ser, o Asclepíades, que nós sabemos que trabalha nos altos círculos planetários junto à nossa mãezinha Maria Santíssima. O Asclepíades é um dos iluminados seres que compõem, digamos assim, a assessoria da nossa queridíssima Maria Santíssima. E ele veio e nos trouxe mais informações preciosas. E olha, ele já começou, pessoal, dando uma informação muito, muito interessante sobre os vírus, que eu vou repassar aqui para vocês. Olha só o que foi que ele disse. Falou assim: meus filhos, quando tudo sobrevier, aqui ele está falando do ápice da transição planetária, e não falta muito, vocês todos ficarão livres de muitas das dores que hoje vocês sentem. Eis que os vírus serão desfeitos. Olha só que informação, gente, que ele deu. Ele disse que os vírus serão desfeitos, pois não terão mais ambiente energético para sua sobrevivência aqui no nosso planeta. E aí ele explicou por que isso. Ele explicou porque os vírus são seres limítrofes à vida. Isso realmente até a nossa ciência já comprovou. Ninguém sabe dizer se o vírus é um ser vivo, se não é, ele é um troço meio esquisito. E a espiritualidade aqui confirmou, dizendo que os vírus são seres limítrofes à vida, tá? E que esses seres, eles são ativados pelas energias densas que existem no planeta, tá? Olha só, ou seja, uma parte dos vírus, pelo que eu entendi, ela é constituída de energia, e essa energia, digamos assim, ela é ativada com as energias densas e ruins que nós temos na psicosfera planetária, tá? Então, olha só que lindo, ele falou assim: aguentem firmes, meus filhos, porque falta pouco. O Cristo tem pressa de que entremos logo no mundo de regeneração. E aí, olha só, gente, ele deu mais um aviso. Olha, galera, vamos nos cuidar. Olha só que ele avisou. Ele falou assim: meus filhos, tomem suas últimas providências. Chequem seus estoques e fiquem tranquilos. Então, gente, é mais um aviso que a espiritualidade está nos dando. Eles estão chamando a nossa atenção com carinho. Nós ainda temos tempo, não é preciso correria, mas é preciso que nós sejamos efetivos nas nossas ações, tá? Então, quem ainda não se preparou para os 3 dias do apagão e o pós-apagão, que vai ficar tudo meio tumultuado, que eu já expliquei para vocês, por favor, gente, tomem suas providências, que são simples, não é preciso gastar rios de dinheiro, nem nada disso. O que é preciso ter? Água, velas, uma comida que não seja perecível, para você passar os 3 dias e as 3 noites numa boa, tá? E se for quem puder ter um pouco, não é o dinheiro todo, não é ir lá sacar o dinheiro do banco, pelo amor de Deus, é ter uma reservinha de dinheiro em casa, porque logo depois do apagão, as coisas vão estar meio confusas. Nós não vamos ter a internet. Então, ter um cartão na mão, você pode ter 1 milhão no banco, na conta do banco. Não vai adiantar, porque não vai estar funcionando o sistema, tá?
Então, os bancos vão levar um tempinho até eles se readequarem, ressuscitarem os sistemas analógicos deles para poderem nos atender. Então, nesse interim de tempo que as coisas vão ficar meio confusas, é que é interessante que se tenha uma reserva em espécie, em dinheiro, tá? Para fazer frente a qualquer necessidade que possa se ter, de alimentação, coisas básicas, né, gente? Quem toma remédio de forma contínua, está terminando a caixa, gente, por favor, tenha mais uma caixinha para não ser pego desprevenido nesse períodozinho aí, tá? E de resto, gente, é ficar tranquilo, é ficar sossegado, orar, já ir orando, gente, porque o que eu falei para vocês agora foi preparação física, mas existe também a preparação espiritual para o apagão, tá? E a preparação espiritual, a gente também já deve iniciar ela, ó, já. Como que a gente faz essa preparação? Orando, pedindo proteção para a nossa família, para nossos lares, para os nossos trabalhos, os locais aonde nós frequentamos, pedindo proteção para as nossas cidades aonde nós residimos e para o planeta como um todo, gente, tá? Nós temos que já ir pedindo essa proteção toda, porque isso fortalece a egrégora e isso nos traz, gente, muita proteção nesses dias que virão. Porque quem estiver espiritualmente despreparado vai tender a se desesperar, não vai entender o que está acontecendo. Por isso que as entidades estão nos avisando. Olha, pessoal, desde 2021, que eu já venho recebendo, foi quando eu comecei os meus trabalhos de psicografia, que eu já venho recebendo essas orientações, tá? Para quê? Para que as pessoas possam ir se preparando com calma, com tranquilidade. Não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, gente. Fujam de informações catastróficas. A internet está cheia, infelizmente, de canais que estão assustando as pessoas, fazendo previsões horríveis, deixando todo mundo com medo. Fujam dessas informações, gente, porque os seres de luz, os seres elevados, eles querem apenas o nosso bem, e o que eles nos dizem é o seguinte: nós estamos no limiar de passarmos para um estágio mais elevado no planeta, tá? E isso, gente, é motivo de grande alegria, porque esse ápice da transição planetária, eles vão ser essas provas que nós vamos passar, que é o apagão tecnológico, que é a operação de despertamento físico, tá? Vão ser as últimas grandes provas do planeta, tá? Então, e todos nós que estamos aqui encarnados, viemos preparados, gente, para enfrentar isso tudo, tá? Então, vamos orar, porque a oração, gente, é a ferramenta que nós temos à nossa disposição de proteção, tá? Para passarmos bem por todas essas peripécias aí que nos aguardam, tá bom? Então, gente, por favor, nada de medo, nada de pânico. Vamos orar, vamos pedir proteção. Nossa mãezinha Maria Santíssima já mandou avisar que estendeu seu manto energético por todo o planeta e que todos os filhos que acorrerem ao seu imaculado coração serão protegidos. Olha que coisa mais linda! Isso dá para a gente uma força, dá um quentinho no coração, né? Mas vamos voltar para a mensagem do Asclepíades, tá? Eu falei um pouquinho sobre o apagão, falei inclusive porque eu recebi várias mensagens de vocês pedindo que eu falasse um pouco mais sobre o apagão. Então, gente, aproveitando o ensejo do aviso do Asclepíades, eu peço encarecidamente a todos vocês, meus queridos ouvintes,
que deem uma olhadinha lá nos seus estoques, veja se está faltando alguma coisinha, repõe. Conforme vai usando, vai repondo, vai usando, vai repondo. Que daí fica tranquilo, não precisa gastar. Você usou um, repõe um, usou um, repõe um. É assim que tem que ser, tá? Aí ele falou assim, depois que ele deu esse aviso, né? Ele disse que nesse período, ele falou assim, muito mais vocês terão que orar, porque grande é a densidade da psicosfera, que tende a tudo obstaculizar, mas nada, nenhuma dificuldade que não possa ser resolvida com a oração, tá? Falou assim, mais um aviso, redobrem o cuidado na hora de sair de casa, pedindo proteção à nossa mãezinha Maria Santíssima e a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse finalzinho aí será mais difícil para todos, mas será breve. Logo, ele falou assim, vocês se livrarão dessa opressão psíquica, desse grande incômodo energético que vocês estão sentindo. E o Asclepíades continuou falando, ele disse assim, é o que temos a dizer, filhos. Coragem e força, não desanimem. Pensem no Cristo amado, que sofreu o que sofreu por nossa causa e também pela nossa evolução. E ele foi o ser mais puro, mais elevado que já pisou, já habitou na face aqui do nosso planeta. E ele, o nosso Cristo, ele ouve as preces e as nossas súplicas e fica consternado, que, gente, o coração dele meu Deus, ele já é gigante, o coração dele é maior ainda. Mas ele falou assim, que diz que nem tudo que nós pedimos é aconselhável obtermos. Porque se a gente obtivesse muitas vezes o que nós pedimos, isso iria retardar a nossa evolução. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, por que quando a gente está do lado de lá, a gente está desencarnado e a gente faz todas aquelas análises junto com os nossos mentores, são verdadeiras terapias, aonde a gente assiste a trechos da nossa vida, aonde a gente se vê como se estivesse vendo um filme e aonde nos é mostrado as nossas falhas, as nossas atitudes não tão corretas, mas isso é feito com que intuito? Não é para punir ninguém, é para que nós possamos nos analisar e que nós possamos refletir, fazer reflexões boas no sentido da gente caminhar para atitudes mais benignas, mais benevolentes, né? E aí, o que a gente faz? A gente conversa com os nossos mestres e a gente acerta nós mesmos, de acordo com os pedidos da nossa própria consciência. A gente faz uma série de pedidos para poder ressarcir essas questões onde nós erramos. E normalmente nós fazemos uma lista bem pesada de coisas, que os nossos mentores, já nos conhecendo, eles costumam cortar aí de 50% a 80% do que nós pedimos. E quando a gente parte aqui para a Terra, o que a gente faz? Primeira prova que a gente passa, meu Deus, é aquela choradeira, é aquela coisa, meu Deus, aquele desespero. E, na verdade, nós mesmos pedimos isso para quê? Para a depuração do nosso perispírito, né? Então é como se a gente fosse meio bipolar, né? Quando a gente está do lado de lá, a gente quer ressarcir tudo rapidinho.
quando a gente está do lado de cá, ai meu Deus do céu, a gente não quer ressarcir nada, né? Mas assim vamos indo, as coisas foram feitas dessa forma, o véu do esquecimento, ele é muito necessário ainda no nosso estágio evolutivo, porque na verdade, gente, isso é uma bênção de Deus, porque se nós nos lembrássemos de todas as perversidades, de todos os atos terríveis que nós já cometemos contra os outros, a gente mesmo não se perdoaria. Bem como também se nós lembrássemos dos maus tratos que nós recebemos dos outros, também teríamos muito mais dificuldade em conviver com esses espíritos, muitas vezes que já estão arrependidos e buscando trilhar o caminho da luz. Então, a questão é complexa, gente, o negócio é complexo, né? Mas, aí, na verdade, assim, eu nem perguntei, sabe, gente, porque essas entidades que são muito elevadas, elas leem a gente, nós somos completamente transparentes, nosso coração, nosso pensamento, completamente transparente para eles. Não pense que quando a gente desencarna, a gente vai conseguir ocultar os pensamentos como a gente faz quando está aqui encarnado, junto aos demais encarnados, porque absolutamente não funciona. As entidades elevadas, elas leem a gente assim, meu Deus do céu, de uma forma completamente aberta e transparente, tá? E eu já vinha pensando há algum tempo numa questão, essa questão da dor, e fazendo meditações e buscando entender melhor o porquê da dor que nós sentimos. E ele, então, eu nem precisei perguntar porque ele leu a minha dúvida, né? E que era no seguinte: por que que nós temos que sofrer dor? Uma vez já começando a se voltar para a luz, a gente não poderia somente trabalhar no bem e cuidar daquelas pessoas, daqueles seres a quem nós prejudicamos? E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: olha, minha filha, porque a dor, ela é causada pela plasmagem física em processo de depuração do perispírito. Lembra quando eu falei para vocês que a única forma que o perispírito tem de se depurar é através do processo da plasmagem física? Então, essa plasmagem física, ela traz a dor, tá? Então, é uma coisa que é atrelada à outra. E ele explicou assim: na verdade, pela misericórdia divina, vocês já têm um grande desconto nas suas plasmagens, tá? E o trabalho, sim, o trabalho, ele é muito levado em consideração nessa conta de redução. E é preciso que nós, encarnados, tenhamos essa compreensão. Então, vejam bem, pessoal, por pior que sejam as dores pelas quais nós estejamos passando, sejam elas de ordem física, de ordem moral, né? Mas eu tô aqui, estava me referindo mais às dores físicas que nós temos, né? Pensem que o que nós depuramos do perispírito é bem pouquinho em consideração a todo o desequilíbrio que nós apresentamos. Isso por quê? Porque Deus leva em consideração que nós estamos no processo de evolução, tá? Então, enquanto a gente está no processo de evolução, está errando, está reconsiderando, está refletindo, está melhorando, tá? Beleza, tá? A coisa começa a pesar um pouco mais
é quando a gente começa a ficar muito teimoso, não querer fazer as reflexões que são necessárias à nossa evolução, tá? Aí sim a coisa começa a pesar mais um pouquinho, tá? Porque a mão divina, ela vai, digamos assim, nos impelindo à reflexão cada vez de uma forma mais firme, tá? Então, se a gente ficar com preguiça ali, não quiser fazer a reflexão tal, vai lá dar uma empurradinha, vai lá, meu filho, reflete, vai lá, vai lá. Se você ficar ali fazendo um corpo duro ali, uma resistência, aí você vai começar a ser empurrado com mais força, entendeu? É assim que a coisa, mais ou menos, não sei se eu conseguir me explicar, mas é mais ou menos assim que a coisa, que eu entendi que as coisas funcionam. E aí ele fala assim, olha, tenham todos bom ânimo e continuem as suas tarefas aqui, enquanto encarnados, porque bem pouco falta para que essa era de expiação e provas se acabe. E ele falou, Deus não oprime seus filhos, ao contrário, ele dá condições energéticas a esses filhos para que possam ir prosseguindo nas suas trajetórias evolutivas. E aí veio a outra pergunta mais oculta que eu tinha no meu coração, que ele também nem esperou eu formular, ele já respondeu. Ele falou assim, nós sabemos que você tem meditado a respeito do caso do nosso amado Chico Xavier. E, de fato, gente, é uma coisa que eu não sei vocês, mas era uma coisa que eu vinha assim pensando, meditando, tentando entender, sem conseguir compreender o porquê disso. E qual era a minha questão? Por que que o Chico Xavier, um ser tão elevado, sofreu tanto com a saúde física dele? Porque ele tinha a saúde muito frágil, ele tinha problema nos olhos, ele teve vários problemas de coração, ele já era, o corpo físico dele era de uma estrutura mais frágil, né? E por que, né? Ele com uma mensagem tão bonita, ele passando tanto amor para todos, com tanta luz que ele trouxe para todos nós, com as mensagens maravilhosas que ele nos trouxe, né? E aquilo me consumiu, eu falava, mas por quê? Por que que o Chico sofria tanto? Ele já teve outras encarnações que ele foi tão maravilhoso, porque dizem que o Chico já foi Francisco de Assis, que ele foi Allan Kardec, né? E que foi, inclusive, João, o nosso maravilhoso profeta João. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, um ser com todas essas encarnações maravilhosas, por que que ele vem com tanto sofrimento, né? Porque a gente até entende, né? Porque nós somos tudo meio, né, butucudos, né? A gente tá naquele reme-reme, estamos lá no meio do barco, da confusão, mas o Chico não, o Chico ele é um ser que, né, tá acima de nós. E aquilo ficou consumindo a minha cabeça e eu não conseguia entender o porquê. E vejam só que resposta maravilhosa que o Asclepíades me deu. Eu espero que essa minha dúvida também seja a dúvida de vocês. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu imagino que muitos de vocês também se perguntem, né? Porque também não é às vezes só o caso do Chico, às vezes a gente vê pessoas que são tão boas e sofrem, ficam doentes e com dor, e a gente se pergunta, né? Mas por que uma pessoa tão boa sofrendo dessa forma, né? E olha só o que ele está nos explicando. Ele falou assim, para que vocês possam se livrar da carne, assumindo um formato menos denso, são necessárias várias depurações no perispírito, até que não reste
nada a ser depurado, tá? Ou seja, para que nós possamos escapar da roda da samsara, né? A roda das encarnações, nós precisamos depurar completamente o nosso perispírito. Então, certos espíritos mais adiantados, como o Chico, por exemplo, pedem para acelerar essas depurações com o intuito de atingir logo o estado espiritual que dispense a obrigação de se encarnar no planeta, tá? E ele continuou, falou assim: a velocidade nessa evolução é determinada pelo próprio espírito, de acordo com a sua vontade. Por isso, o nosso estimado Chico pediu para vir num corpo mais frágil, que decalcou diversas condições espirituais, perispirituais, na verdade, que ele possuía e que trazia consigo de experiências anteriores, tá? E aqui, essas experiências anteriores, gente, elas são anteriores mesmo, são até de antes dele encarnar no planeta Terra, tá? Então, porque a gente vem vindo numa saga de evolução e a gente passa por mais de um orbe, né? E tanto é que a maioria de nós somos exilados aqui no planeta, salvo honrosas exceções das sementes estelares que vêm para cá, a maioria de nós somos exilados, né, de outros orbes. Então, nós temos pretérito passado em outros planetas e coisas que a gente vem carregando, tá? E que precisam, para que a gente possa se liberar da roda das encarnações, nós precisamos depurar o nosso perispírito de uma forma bem completa, né? E aí ele continua explicando, né? O Asclepiades falou assim: o desejo do Chico em poder estar junto ao mestre querido, que é Jesus, com quem ele teve o privilégio de conviver há 2000 anos atrás, é tão forte, que faz com que ele, o Chico, peça por encarnações assim, mais pesadas, né? A fim de que ele possa aurir condições espirituais para permanecer ao lado do Cristo o mais breve possível, tá? E aí eu entendi, né? Falei, olha só que interessante, né? Foi realmente a pedido dele, porque o Chico tem um fortíssimo desejo de se tornar o que a gente chama de completista. O que é um espírito completista? É aquele que já completou, conseguiu passar desse estágio da necessidade de se encarnar no planeta para sua própria evolução, tá? E aí eu perguntei mais uma coisa pro Asclepiades. Eu perguntei assim, mas existe um jeito de evoluir sem ter que passar por essas situações de dor? Só trabalhando? Daí o Asclepiades falou assim, tem sim, minha filha, tem sim, mas é bem demorado. E chega um momento em que o espírito se cansa e aí ele pede encarnações mais difíceis para promover a sua evolução de forma mais rápida. Mas fica a critério de cada um. Deus Pai nos deixa a escolha, o livre-arbítrio de escolher como em que velocidade nós desejamos evoluir, né? Aí ele falou assim, o certo é que em planetas
de regeneração, as encarnações, elas vão ficando cada vez mais suaves, de forma que tanto os seus habitantes como o próprio planeta vão evoluindo de forma graciosa e harmônica. Mas aqueles que desejam cortar caminho aproveitam enquanto o mundo ainda é de expiações e provas para acelerar a sua evolução. Você está entendendo agora, minha filha? Eles são muito fofos, né? E eu entendi. Não sei vocês, mas eu consegui entender a profundidade desse conceito. Ou seja, cada um, assim, a gente não é obrigado, então, a sentir as dores. Cada um vai no seu ritmo. É que só trabalhando, o processo de depuração do perispírito, ele é bem mais lento, ele é bem mais lento, tá? Então chega um determinado momento em que eu acho que nós nos cansamos, a gente quer resolver logo a situação. Aí a gente pede para vir numa encarnação mais pesadinha para poder fazer uma limpeza, uma depuração no nosso perispírito. E olha, se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, dá seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com os amigos. E se você não é inscrito ainda, tá novinho por aqui, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. Torne-se um agente da luz e ajude o canal a disseminar essa linda mensagem da boa nova do mundo de regeneração. E depois dessa linda explicação que eu recebi, essas dúvidas, né, que eu tinha no meu coração, que eram umas dúvidas internas, que eu não, na verdade, não nem me atrevia a perguntar, né, porque eu ficava até com vergonha, assim, de perguntar e ser indelicada, de repente, com a memória do Chico, ou enfim, eu não queria, de forma alguma, ser indelicada, mas, assim, por isso que eu não tinha apresentado, assim, formalmente, essa pergunta à espiritualidade. Mas, como eles leem o coração da gente, eles sempre veem nosso socorro, quando eles veem que a gente está com dúvida, com dificuldade em compreender alguma coisa. E olha só que lindo que o Asclepíades falou para mim. Disse assim: não se preocupe, minha filha, a curiosidade sadia e o desejo de entender como funciona a obra divina sempre é muito bem-vinda, né? Ele falou: não há perguntas bobas, todas merecem consideração e resposta. E ainda falou, aproveitou e me orientou, falou assim: você se lembre disso sempre que você for responder aos seus queridos ouvintes, né? E aí, até esse momento, eu ainda não sabia com o que eu estava falando, eu senti que era uma entidade amiga, querida, mas eu sempre pergunto com quem eu estou conversando. E aí ele se revelou, né? Falou: não, minha filha, você está falando com as Asclepíades, e eu retornei aqui essa semana, você pode observar que eu tenho me apresentado com mais frequência junto a vocês. E quando ele fala a vocês, ele fala a mim, gente, e a toda a equipe do Segundo Império que me assiste, tá? E olha só que lindo, ele falou assim: Maria Santíssima incumbiu-me de dar a toda a vossa equipe uma assistência mais próxima e frequente devido ao grande adensamento da psicosfera. Ai, gente, ai que lindo! Eu fiquei assim até arrepiada na hora, assim. Falei, olha como que a espiritualidade se preocupa conosco, como que eles são maravilhosos, né? Como que eles cuidam de todo mundo, não só de mim, mas eles cuidam de toda a equipe do Segundo Império que me assiste. É maravilhoso isso, é maravilhoso, né? E aí o Asclepíades ainda falou assim: olha, minha filha, toda a espiritualidade
E os nossos irmãos estelares estão muitíssimo ocupados, deixando tudo atualizado de acordo com as novas suavizações que vêm chegando. Então, é um trabalho quase ininterrupto, tudo graças à misericórdia de Jesus. Isso eu já expliquei para vocês, porque o plano foi todo feito, tá tudo certo. Mas tudo pode ser suavizado, tá? O que já foi escrito no livro da vida não pode ser alterado, ou seja, aquilo vai acontecer, tá? Como o caso, por exemplo, da operação de despertamento físico, que também é conhecida como a grande tribulação. Agora, o que podemos alterar? Nós podemos suavizar. Como é que essa operação ela vai ocorrer? Ela poderá ser mais catastrófica ou menos catastrófica, de acordo com a nossa egrégora de orações. Por isso, gente, a grande importância da gente orar, tá? E não pensem que as orações são inúteis, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Toda oração está sendo levada muito a sério, muito em consideração pelo nosso Cristo amado. E esse conjunto de orações que vai fortalecendo a nossa egrégora ao redor do planeta, vem obtendo muitas suavizações que vão sendo implementadas, porque as coisas, gente, não acontecem por mágica. Muita gente acha que é mágica. Não tem nada de mágica. Tudo, gente, é altíssima, elevadíssima tecnologia que lida com energias das quais nós nem suspeitamos, nós nem sabemos como lidar com elas. Mas esses seres que são muito elevados manipulam essas energias, tá? Então, quando vem uma ordem de suavização, por exemplo, na operação, vamos pegar um exemplo aqui, operação de despertamento físico, houve lá uma suavização, vamos supor lá, o vulcão X que ia explodir, tal, ia causar um maremoto, um tsunami, já obtivemos a suavização e esse vulcão não irá mais explodir. Quando chega essa diretriz para os nossos irmãos estelares elevados, eles vão lá na base do vulcão, vão lá agir com a energia deles, no sentido de que criar, por exemplo, outras saídas para o vulcão, fumarolas, coisas que desfaçam o nível de pressão naquele determinado vulcão. Eu dei um exemplo aqui, não sei se ficou claro, tá? Por isso que eles trabalham, gente, eles trabalham sem parar. E olha que coisa mais linda, tudo para suavizar a nossa transição planetária. Agora, cabe a nós fazer por onde? Como que a gente faz por onde? Orando e nos exercitando no bem, porque a gente também tem que se exercitar no bem, gente. Isso aí é uma duplinha, tá? Não adianta também ferrar todo mundo e depois ficar lá orando. Não, aí essa oração não vai ser uma oração sincera, tá? A oração sincera é aquela, gente, que ela parte do coração no intuito de se fazer o melhor. Então, nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Nós temos que nos exercitar no bem e orar, tá? Porque quando a gente se exercita no bem, por menorzinho que esse bem seja, já vai estar valendo, vai estar tornando as nossas orações sinceras, tá? Esse aqui, gente, é o pulo do gato, tá? E, enfim, e o Asclepíades, então, disse assim, olha, quando o Cristo der o sinal, todos terminarão as suas últimas atualizações. Olha só, ainda tem uma colher de chá, né? Porque tá lá fazendo a última alteração. E Jesus fala, deu, pessoal, deu, vai começar a transição planetária. Vamos começar o ápice da transição.
eles vão ter tempo de terminar essa última atualização que eles receberam, vai ser dado um cheque final, uma checagem final em tudo, e pronto, tudo será encerrado. As operações todas serão encerradas, tá? E aí vai se começar o ápice da transição planetária, né? E nesse momento, os sinais serão liberados. Olha só, depois que encerrar tudo, for feito o cheque final de tudo, a checagem de tudo, Jesus vai liberar aqueles sinais. Lembra que eu já contei para vocês que são 2 sinais? Um é o grande silêncio e o outro é o toque das trombetas. Então, aí nesse momento serão liberados os sinais e então será dado o início ao ápice da transição planetária, com o Sol a emitir as rajadas certeiras que provocarão o apagão, que vai ser o início de tudo, tá? Apagão tecnológico, gente. Quem tiver novinho agora no canal, não é apagão de 3 dias, 3 noites, que vai ficar tudo escuro, não. É um apagão tecnológico que nós vamos ter, tá? Porque já tivemos uma suavização em todo esse processo. E aí, Miguel Arcanjo e o nosso estimadíssimo Tiberíades, que é o comandante da Legião de Luz dos Cavaleiros Templários, estarão prontos para o início da magnífica operação de extração dos seres trevosos desencarnados do planeta, inclusive com a temível elite trevosa que partirá aqui da Terra via portal dimensional para